Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e hoje estou aqui com ele. Depois de dezenas, centenas, milhares de pedidos desde o Salão do Automóvel, chegou a hora de conhecer mais de perto e com mais intimidade o novo Geely EX5 na versão EMI, ou Emotion Intelligent. Sim, agora ele é híbrido e chega em 3 versões com 2 tamanhos de bateria, 3 preços diferentes a partir de 190 mil até 230 mil reais. Nesse vídeo eu vou te contar cada detalhe dele, a diferença dele para o modelo elétrico, você já sabe, né? Aqui tem um motor a combustão mais um motor elétrico, e também vou te contar se ele é melhor ou não que os seus concorrentes diretos. E quem são eles, João? BYD Song Pro, Haval H6 e mais um monte de híbridos chineses que vão brigar pelo mesmo quinhão. Ele é fruto da parceria entre Geely e Renault Brasil, que a Geely adquiriu 26% da operação da marca francesa aqui no Brasil e promete investir até 4 bilhões de reais durante 4 anos. E mais do que isso, ele também passa a ser um concorrente de outros Renault. Como é que explica isso? Tudo depois da vinheta, com ele, Liu Kang Del Arco. Vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber do novo Geely EX5 híbrido, eu preciso te contar que ele vai ser o primeiro veículo nacional da Geely montado lá em São José dos Pinhais, no Paraná. E que você já pode correr numa concessionária Geely Sinal. Isso mesmo, a Sinal também é referência quando você pensa em Geely. E endereços, telefones e link aqui na descrição, mais QR Code na tela, para você ter os melhores serviços, o melhor atendimento e as melhores condições de pagamento em Geely de todo o Brasil. Especialmente, claro, em São Paulo. Se você quiser saber mais, acesse aí no Instagram, @Grupo Sinal, para saber de todas as novidades com respeito a Geely e com respeito também ao Grupo Sinal, o maior grupo de concessionárias de automóveis de São Paulo. Pensou Geely? Também pensou Sinal. Agora, eu preciso te contar uma coisinha sobre esse carro. Apresentado durante o Salão do Automóvel, nessa mesma configuração que você viu aqui no nosso canalzão, com este verde jungle e o interior caramelo, o Geely EX5 parece ser a grande aposta da Geely / Renault no Brasil para 2026. Isso porque, apesar de terem feito mais de 12 mil pedidos de vendas do Geely EX2, que sim, é o veículo mais vendido da China, 465 mil unidades em um ano, ele também passa a ser o veículo mais vendido da China neste primeiro trimestre. Ele não chegou ainda a 2.500 unidades emplacadas no Brasil, porque venderam e os lotes estão chegando. Mesma coisa aconteceu com o EX5 elétrico, que não chegou a 880 unidades ainda, para ficar entre os top 40 do mercado de SUVs. Agora parece que a linha EX5 vai ter um cara de peso, porque vai ser difícil você encontrar outro carro com essa potência e com essa autonomia por menos de 200 mil reais. A partir daqui, você já pode começar a mexer no seu cofrinho, aquele físico mesmo, não o seu, você entendeu, né? Aí eu vou te contar as alterações mais profundas que temos aqui e também comparar com relação aos concorrentes. Chega mais! Ainda que haja diferenças bem importantes entre eles, a plataforma continua sendo a mesma, a arquitetura global para veículos elétricos da Geely, que também é usada em alguns casos em veículos da Volvo, da Lotus e em tudo mais que a Geely se mete a fazer. A diferença aqui principal para a versão elétrica está nessa assinatura aqui de cima, né? Você não tem o LED em cima e o farol aqui. Essa parte de cima é mais afiladinha do que o elétrico. Bota a foto aí, Delarco, para o pessoal comparar. E também tem uma assinatura própria aqui, né? São 4 luzinhas de LED e você vai reconhecer de cara não se tratar da versão 100% elétrica. Os faróis estão aqui embaixo e essa parte também muda, porque aqui tem um falso DRL no Geely EX5 que, na verdade, quando eu trouxe o carro eu não consegui acender, depois eu soube que não veio mesmo uma lanterna, é só como se fosse um refletivo frontal. Agora, a abertura, ainda que você tenha um motor a combustão aqui, também não é maior aqui embaixo, as aberturas são muito parecidas. Então, tem uma diferença mais estética, porque ele continua
com essa parte aqui toda fechada, como se fosse mesmo um carro elétrico. Esse LED também atravessa até o outro lado e eles mantiveram especialmente a largura. Continua em 1,90 m. Para você ter ideia, um Toyota SW4 tem uma largura de 1,87 m, se eu não estiver enganado, para você ver como esses carros já são modernos, bem largos e mais largos do que você costumou a ver em veículos que considera familiares para longas distâncias, viagens, para ter mais conforto. Um SUV médio mais largo do que um SUV grande de 7 lugares. E tem diferença dele para o elétrico também ali na lateral, chega mais. Esse para-choque dianteiro e o para-choque traseiro deram para ele nada menos do que 13 centímetros a mais do que a versão elétrica. Aqui são 4,74 m, lá são 4,61 m. Muito porque o 100% elétrico é um pouquinho mais arredondado e aqui um pouquinho mais, digamos, musculoso quando você olha de frente e também de traseira. Mas o entre-eixos é igualzinho, 2,75 m. Muda também isso aqui que para mim é bem importante, eu prefiro maçanetas para fora. Isso já acontece aqui porque na China você vai ter que eliminar em alguns carros, aquelas maçanetas shaved, que não tem algum comando mecânico, como acontece no Geely EX5, que você tem que apertar aqui e ela eletricamente pula para fora. Não vai poder ter mais isso porque na questão do acidente fica mais difícil de tirar a pessoa de dentro, não tem como puxar a porta, enfim. Aqui nós já temos um Geely que pode antecipar a maçaneta que vai vir no EX5. Outra coisa importante, aqui temos rodas de aro 19 com pneus 235/50, mas essas rodas estão só na versão Max e na versão Ultra. A versão Pro de 189.990 não tem à disposição e são belas rodas, como você viu também no Salão do Automóvel. Retrovisores rebatíveis, luz de seta de LED e câmera 360 tá aqui. E vamos dar uma olhadinha na traseira, porque também é diferente do que você viu no EX5 elétrico. Pois é, meu caro amigo e amiga e amigue. Aqui temos tomada para carregamento lento e tomada para carregamento rápido. Bom, diferenças entre as baterias. Aqui 29,8 kWh nessa versão mais cara e nas duas outras versões 18,4. Bom, tem diferença até no carregamento, porque o carregamento rápido aqui, no carregamento lento os dois são 6,6. No carregamento rápido, nesse modelo, você consegue carregar com rapidez, vamos dizer assim, de luz, de até 60 kWh. Ou seja, você vai conseguir recarregar essas baterias aqui de 20% a 80% em aproximadamente aí 18, 20 minutos num carregador que dê até 60 kW, o que é muito bom. Na versão com 18, essa potência cai para 30, ou seja, você vai carregar de 20% a 80% em aproximadamente aí uns 35 minutos. Na vida real, tendo um carregador que entregue o que promete. A diferença também está no quanto cada um pode andar só em modo elétrico. Aqui, segundo o Imetro, até 112 km, segundo o NEDC, que é o chinês, até 170 km. A versão Pro e Max, as versões Pro e Max, rodam até 65 km de acordo com o Imetro e 125 km de acordo com o NEDC. Na verdade, o Imetro é um pouco pessimista e o NEDC é muito otimista. Ou seja, na vida real você vai rodar uns 130 aqui e uns 85 com as versões mais básicas. Mas, em ambos os casos, potência e torque são iguais, o que muda mesmo é essa capacidade de autonomia. Vamos abrir o capô e dar uma olhadinha para eu te explicar como é que funciona esse conjunto híbrido, que é um dos mais potentes nessa categoria e faixa de preço. Vem cá. Fanáticos por técnica já devem imaginar que não tem mudança na parte de suspensão nem de freios. Suspensão McPherson na frente, suspensão multilink na traseira e sim, freio a disco nas 4 rodas. Aqui um toquezinho só, você destrava o capô embaixo. E temos aqui o motor a combustão, que funciona boa parte do tempo como gerador, mas também entra nas rodas, senão não se chamaria e-motion. Para ter emoção, tem que ter potência, e potência é igual ao amor, quanto mais melhor. Aqui, esse motorzinho tem apenas 100 cavalinhos e
13 kgfm de torque, 12,8 aproximadamente. E o motor elétrico tem 218 cavalos e 27 kgfm de torque. Obviamente, não vamos juntar essas grandezas como vimos em algumas outras marcas, como o Moda Jayco, e depois voltou atrás o carro de 339 cavalos passou para 279. Aqui, na união desses poderes no dinamômetro, tem 262 cavalos. É bastante coisa se você considerar outros híbridos com motor 1.5 mais a parte elétrica. Bom, ele no total vai ter 262 cavalos e nada mais nada menos do que 38,7 kgfm de torque. Segundo a Geely, faz de 0 a 100 em 7,8 segundos. Eu não fiz esse teste ainda. E o consumo, eu vou pegar aqui para você, porque o consumo muda de acordo com a bateria que você tiver, ou seja, muda do Pro e do Max para esse Ultra aqui. Bom, esse aqui que está do meu lado vai consumir, com 1 litro de combustível você roda 14,8 km na cidade e 13,1 na estrada, ou seja, quase 15 km por litro na cidade. Considerando pelo Inmetro que você tem um tanque de 60 litros, vai conseguir rodar, sem contar a parte elétrica, que são mais 112 km, pelo menos 870, 880, quase 900 km. Se for 15 por litro, 900 km. E na cidade, um pouco menos. E o que tem a bateria menor vai fazer a quilometragem por litro 14,6 na cidade e 13,3 na estrada. São números bem bons se tratando de Inmetro. E segundo a Geely também, ele tem a melhor eficiência energética, porque esse motor a combustão tem uma eficiência próximo dos 44%, e o motor elétrico também é bem eficiente. Segundo eles, nesta categoria de SUV, mesmo com estes carros sendo pesados, mais pesado do que os elétricos, esse aqui, em especial, é o mais pesado de toda a linha EX5, porque ele pesa 98 quilos a mais do que a versão Pro, que não tem tantos equipamentos, também não tem tampa elétrica, por exemplo, que só começa a partir da Max, e ele também é pelo menos uns 120 quilos mais pesado do que o EX5 elétrico topo de linha. Considerando tudo isso, o consumo energético está no topo da pirâmide, por essas e outras partes técnicas onde você não vê, mas convivendo acaba economizando, que eu acho que esse carro vai dar um trabalhão. Mas antes de tudo, precisamos passar pelo teste do AGP, do animal de grande porte. Vamos ver como ele vai abrigar este ser humano totalmente fora de esquadro. Venha ver. Opa! Olha que porta com um pezinho gostoso. Olha a batida. Parece carro alemão. Aqui em acabamento, para você que gosta de sentado aqui gritando: faz o gol, Yuri Alberto! Como é que perde aquele gol contra o Palmeiras? Você é louco? Tá bem pronta pro seu bumbumzinho. Aqui também, cara, esse nível de costura aqui na porta, tá? Era um negócio que até pouco tempo atrás a gente só tinha visto em Mercedes. Aqui também um acolchoado bem bacana e esses botõezinhos que demoram um pouquinho para você se ambientar, porque a gente acostumou a puxar o botãozinho do vidro elétrico e subir. E descer, quer dizer, apertar, descer, enfim, eu me confundo. Pode ser que eu tenha algum problema mesmo. Não seria uma novidade, né? Você que me acompanha sabe. Ó, dá uma olhada nesse espaço aqui. Não que eu esteja me sentindo como um milionário pelas ruas adjacentes do Jardim de Versalhes, mas desconfortável eu não estou nem um pouco. Olha a distância, esse banco posicionado para eu dirigir, eu sentado aqui atrás de mim mesmo, mais de 1,90 m, incontáveis quilos, e estou maravilhosamente bem instalado. Cabeça longe do teto, é uma bela cabeça. Aliás, o teto panorâmico de 1,81 m, 1,81 metros quadrados. Recobre aqui pelo menos 70% da área. Temos um apoio de braço com travinha. Cara, eu gostei muito desse couro. Eu não sou muito chegado em interiores mais claros, mas esse aqui, esse pique, sei lá, parece um creme de papaya, aqueles que você joga cassis na churrascaria, tá ligado? Acabar com a tua tarde. Essa é a cor.
Ficou bonito. Mano, dá vontade de morder, tá ligado? Parece comida, a cor. Aqui temos duas saidinhas de ar, uma tomadinha USB-A e outra USB-C, e um assoalho plano, justamente para que o quinto elemento não seja tratado como um imigrante pelo ICE. Tratar com um pouco mais de respeito, né? E aqui você consegue pôr bem para cima, não vai ficar pegando no sândalo, e temos o interior escurecido. Por que é importante isso? Porque já tem bastante detalhe claro aqui. Você não precisava fazer o teto claro. E eles acertaram de novo. Airbags de cortina, airbags laterais, airbags frontais, tudo muito bom. Ah, aliás, deixa eu pegar um negocinho aqui para você ver. Eu falei um monte da versão Max e acabei não falando os preços para você, né? Na verdade, eles fizeram um suspense. Essa aqui, a Ultra, o preço de lançamento dela seria 244.990. Tiraram 10 pau, 234.990. A Max, que é igualzinha a essa, só com bateria menor, 209.990. E a EX5 EMI Pro, de 199.990 por 189.990. Isso já vai dar uma vantagem comparativa bem interessante com outros plug-in hybrid, incluindo aí Jetour S06, BYD Song Pro e também com um Heavy, que ele consegue ser mais barato do que um GS4 e um Corolla Cross também. Outras coisas que eu preciso te contar. As principais diferenças entre as duas versões. Aqui, nesse carro, você tem aquela barra em LED, diferentona e tal. Na versão Pro, você não tem. Na Max tem. Quando eu falar esse carro, considere a Max, porque a diferença dele para a outra é só a bateria. Teto panorâmico, a partir da Max. A partir dessas, né? Porta-malas elétrico, a partir da Max. Retrovisores com rebatimento elétrico, na Pro não tem. Na Pro também, rodas de 18, pneus 225/55, não tem roda de 19. Não tem também luz ambiente dinâmica, banco do motorista com ajuste elétrico, banco do passageiro com ajuste elétrico não tem, bancos dianteiros com ventilação não tem, e também não tem espelho fotocrômico, retrovisor anti-ofuscante. Outra coisa que você não vai encontrar aqui, não vai encontrar lá nessa versão de 189, assistência de mudança de faixa, não tem. Aviso de abertura das portas, quando você vai abrir a porta, ele dá um alerta que vem vindo alguém, não tem. Detector de ponto cego também não, só aqui. Alerta de tráfego cruzado traseiro, frenagem de tráfego cruzado traseiro, sistema de mitigação de colisão traseira não tem, controle inteligente de farol alto também não, nem a câmera 540, que na verdade é a 360, que o carro fica translúcido lá. Isso não vai ter, mas câmera de ré tem normalzinha nessa versão de 189.990. E head-up display, que é um head-up display muito louco, de 13,8 polegadas, só na versão Max e na versão Ultra. E que mais aqui? Sistema de som Premium Flyme, também só nessas versões mais caras. E o carregador por indução também. E sensores de estacionamento dianteiros, nessa versão de 189.990 não terá, você vai ter que ir para a Max ou para a Ultra. Tiraram bastante coisa, porque ele custa 20 mil reais a menos, e para você ver como a bateria é cara, né? A diferença da Max para a Ultra é maior do que da Max para Pro. Mas no final a gente faz um apanhado de tudo isso. Vamos lá na frente para eu te mostrar como que ficou. Tela bonita, hein? Baita resolução. Opa, vamos lá? Tem um fiozinho aqui do meu carregador escondido. Lembrando que aqui o acabamento é igualzinho ali atrás. E aqui você tem um Fly Me Sound na porta, mostrando que é aquele som meio teatro, né? Bem bacana, tem alto-falantes no painel, nas laterais. É um som bem bacana mesmo. Bom, uma das diferenças que esse carro tem com relação ao veículo mais básico são os bancos elétricos. Aqui a gente tem ajuste de altura para o motorista. Deixa eu deixar ligado aqui. Isso. Na versão, no banco do passageiro, você tem só 4 vias, né? Para frente e para trás. O que você vai ficar apitando aí, filho? Para frente e para trás e movimentar o seu encosto. Aqui temos carregador de celular por indução, mais uma tomadinha USB-C e uma USB-A embaixo. E aqui tá o negócio para nosso mapa aqui. Fica aqui nesse celular. E aqui a gente tem botões, isso é muito bom, né? Principalmente para o ar-condicionado. Ainda que tenha uma barra aqui embaixo, que você tem facilidade, mas, por exemplo, eu engatei a marcha ré, ele fica com a marcha ré aparecendo para mim, a câmera 360, e eu não consigo mexer nos comandos de ar, a não ser que eu feche. Mas aqui com esse botãozinho, fica filé para mim. Aí eu posso, obviamente,
Fechar aqui não, nem posso, só no P. Aí eu consigo ver 360. Ele tem chips de supercomputadores aqui, né? Agora eu não entendi por que o carro é branco aqui se o carro quem tá é verde. Tá vendo? Nem o sistema gosta de verde. Interessante, né? Bom, aqui a gente tem a iluminação externa. Isso me irrita um pouco. Eu não gosto de ter que acender o farol em situações que eu tenho que mexer na tela. Tão fácil aqui, mas tudo bem, você pode deixar em modo automático. Arrasta aqui, vai ficar em modo automático Forever Young. Aqui também você ajusta o nível de altura dos faróis. Esses faróis, segundo o pessoal da Geely, são muito interessantes, até 180 metros de amplitude das luzes. A gente vai ver isso, obviamente, quando a gente ficar com o carro mais um tempo. A iluminação de leitura, ele acende aqui. Iluminar interior do carro, iluminação externa ao aproximar. Aqui, ó, aqui as cores que você pode iluminar. Aqui por esse desenho você vê onde ilumina, né? As duas portas dianteiras mais o painel. Iluminação Follow Me Home. Aqui você liga ou desliga a luz ambiente. Aí você pode deixar só numa cor ou alternância. Não vamos deixar em verde não. Ou alternância bicolor ou mudança dinâmica ou de acordo com o modo de direção que você ajusta aqui na tela. Nesses botões não. Aqui só o som do que está rolando na mídia. Temperatura, desligar ou ligar o ar-condicionado, aumentar a ventilação. Não falei. Ela desligou o ar-condicionado. Porque eu falei desligar o ar. Liga, isso. Obrigado, viu, filha? Aí o brilho da luz ambiente também, mas enfim, aqui só para aumentar ou diminuir o volume e os comandos do ar-condicionado. Não podemos falar ligar ou desligar, porque ela entende que é ligar e desligar mesmo. Aqui a chave, igual, né? Acho que é de outra cor só, que a gente tem no Geely X5 elétrico. E aqui, pacoteadas, ele tem aquele probleminha de que você tem que sempre ir aqui nos lembretes inteligentes, desligar. Porque ele lê a placa e fica te avisando que você está numa via de 30 a 32. É meio, eu acho um pouco chato. Então toda vez que você entra, você desliga. Você pode também ter aqui o piloto automático adaptativo e você pode ligar e desligar cada vez que você entrar no carro. Assistência e manutenção em faixa ligado, alerta de saída, como é que vai ser, assistentes pré-colisão, vou deixar desativado. Lembretes inteligentes, como eu te disse, aviso de partida do veículo à frente. E esse aqui, lembrete de atualização do limite de velocidade. Esse aqui poderia ter uma função aqui, é assim, manter isso depois do carro desligado. Sempre que acessar o carro, deixar isso desligado. Porque esse realmente incomoda no dia a dia. O assistente de voz, zonas vocais disponíveis para conversa, tanto do motorista quanto do passageiro, voz masculina e voz feminina, duração da escuta retardada. Isso aqui o que é? Não sei. Modo de comando direto, você pode ativar tudo. Música anterior, mídia, controle do carro, enfim. É muito completa essa multimídia. Eles realmente se pegam em tudo que você... Pode ser que você queira usar, pode ser que você pensou em usar. Eles já pensaram em tudo e colocaram num sistema só. É realmente muito bom. Tela, aí aqui você escolhe ou modo claro ou modo noturno. Acho que aqui para filmar. Claro ou escuro, Diegão? Escuro? Aí, melhorou. Modo escuro, vamos deixar no modo escuro que melhora. E aí os papéis de parede. Mano, olha isso aqui. Olha a resolução disso. Resolução 2.5K. Eles botam umas imagens aqui que eu vou te falar. É um absurdo, velho. Muito legal. Muito legal mesmo. Dá mais noção de refinamento ainda. Som, navegação, conexão, meu veículo, manutenção e reparo, tal. E aqui precisamos falar de condução. Aqui a gente pode também... cadê? Não é aqui? Regeneração de energia. Vai pôr no forte aqui. Não, aqui é do freio, né? Vamos deixar no fraco aqui, automático. Gerenciamento energético. Aqui, ó, modo economia. Modo economia inteligente, aqui está com 30% de bateria. Você bota no modo de economia extrema para 85%. Aqui você vai ter sempre tanto o motor entrando nas rodas para te ajudar a locomover o carro. Lembrando que são dois motores, um gerador
e um que movimenta as rodas, e recarregar utilizando o motor. Não é possível iniciar o reabastecimento de combustível. O que você está falando, cara? Não foi isso não que eu falei. Então, no gerenciamento energético, você já pôs aqui 85%, ou seja, você vai ter um carro que roda 112, com 85%, você vai ter praticamente 95 quilômetros de autonomia elétrica, chegando nos 85%, sendo abastecido pelo motor. Beleza? Bom, acho que já vimos tudo aqui, né? Aí tem os atalhos, o Head-Up Display, pode pôr um pouquinho para cima, aumentar, melhorar o ângulo. Altura e brilho, você também consegue mudar aqui. Ajuste do brilho, onde é que... Ah, é aqui que eu mudo. Aí vai indo para cima e para baixo. A hora. Deixa eu voltar aqui, altura e brilho, que eu mexi errado aqui. Isso. E é um Head-Up Display de 13 polegadas. Aliás, muita tela aqui, né? Aqui 15,4, lá 13 polegadas. Só essa aqui. Eu não sei. Talvez a gente se acostumou muito tempo em ter os painéis grandes. E até com outras marcas hoje, o painel de instrumentos grande junto com uma central multimídia grande, como está nos BMW, nos Mercedes, e até alguns outros chineses, e até na Ram Dakota, que também é chinesa. Mas o que eu digo não sei se... Como isso aqui a gente olha toda hora, né? Eu não sei se dá uma impressão de que economizaram aqui. Ele está numa posição perfeita, porque ele está certinho, na minha visão, do meio aqui, né? Ele cabe certinho nessa parte. Não tem nenhuma parte do painel de instrumentos que eu possa mexer aqui que eu não vou enxergar enquanto estiver dirigindo. Mas não sei, eu faria maior. Pelo menos, sei lá, eu ia ter que mudar o volante, né? Todo mundo reclama desse volante de 2 raios, né? E muita gente reclamou também da suspensão e da direção muito sobreassistida. Bom, isso a gente vai ver agora. Vamos dar uma volta, vai pegar um trecho de estrada vicinal, deve pegar um trecho de rodovia, e aí eu vou poder te dar uma luz nesses poucos quilômetros do que você vai encontrar quando dirigir o Geely EX5 EMI. Versão híbrida, mais pesada que a elétrica. Será que tem mudança na suspensão e na direção? Será que tem um desempenho bacana, igual a gente viu no modelo elétrico? Vamos lá que eu vou te provar. Quer dizer, vou te provar não, vou te contar. Porque você sabe, aqui não é a última instância das opiniões. É só para te dar um norte para encontrar o melhor carro para a sua vida. Vamos! Plim! Pronto, estamos aqui já para te mostrar um novo interior. Pois é, tem também esse interior cinza para quem escolher o EX5 EMI. Bom, antes da gente até começar a avaliar, vou botar o microfone aqui no cinto, para você não ficar com aquela sensação de que tá raspando numa jaqueta de nylon. A gente precisa conversar sobre preço, né? A Renault e a Geely agora são parceiras, óbvio. O dinheiro entra nos dois lados. Mas como é que vai vender Boreal com esse carro no preço do Boreal, com pelo menos 82 cavalos a mais? 180 cavalos a combustão de um lado, 262 híbrido do outro. Valeu. Parece o pirata barba ruiva, você viu? O Rafael Panaro tá aqui atrás, fazendo companhia pra mim. Bom, aí fomos perguntar na fonte, né? Então, uma scooter super velote. Vamos perguntar na fonte. E a resposta é mais ou menos aquela tradicional que as marcas dão, mas faz algum sentido. Que quem vai escolher um carro híbrido, ele faz a exclusão já dos carros a combustão. Eles representam nessa faixa, mesmo nessa faixa de preço, entre 180 e... Começou, não falei pra você que é chato? Mesmo nessa faixa de preço acima de 180 a 300 mil, parece que quem quer o híbrido não olha, segundo eles, né? Não olha muito. Deixa eu tirar esses lembretes inteligentes que pra mim não me parecem muito inteligentes. Eles nem olham, eles ficam entre as versões híbridas e elétricas, eletrificadas em geral, desses mesmos players, GAC, GWM, BYD, o Moda Jayco, a própria Geely, enfim, e também as outras. Por exemplo, agora tem o Coleos, 280 mil também. A gente fica pensando, pô, mas quem que vai comprar um Coleos Heavy se tem esse aqui plug-in hybrid por, sei lá,
45 mil a menos, na versão mais cabeçuda. Enfim, quem olha para as tradicionais geralmente vai atrás das tradicionais e não está olhando outras coisas. Isso acontece também quando eu converso com algumas pessoas no direct messenger do Instagram. Pode mandar mensagem lá se você estiver assistindo aqui, que tiver alguma dúvida, eu demoro, mas respondo. Se você quiser, obviamente, ter a minha opinião. Nem todo mundo quer, né? Às vezes a pessoa só quer uma certificação da opinião dela. E aí quando ouve a minha, fala, esse cara não sabe nada. Então venha desarmado se você vier perguntar. E ele falou que quem vai atrás do Boreal tá olhando ali o Taos, tá olhando ali o Compass, um Commander mais barato, tá olhando até as versões topo de linha de Creta, de Honda HR-V, até de Corolla Cross só a combustão, ou até o Heavy, que a diferença do Heavy para o só a combustão não é tão grande, apesar de a potência nesses veículos da Toyota especialmente ser muito díspare, né? Um tem mais de 170 cavalos e o outro tem 122, mas enfim. Falou que essa coisa do tradicional, que corresponde em números de vendas a pelo menos 70%, 75% desse mercado entre 180 e 300 mil, é o que vale. E esses outros de 25% a 30%, dependendo da sazonalidade do mês, esses caras não olham para o tradicional, já entrou na eletrificação, não quer sair, enfim. Me parece que eles acreditam que quem vai atrás do Boreal não vai olhar para esse carro, e quem vai atrás desse carro não vai olhar para o Boreal. Vamos ver, porque nesta vida é mais fácil ser historiador do que profeta. Agora sim, vamos falar um pouquinho aqui deste carro. Segundo a Geely, tem os custos de manutenção mais em conta do Brasil. No final vou te falar da garantia, não saia aí do seu sofazinho, do seu celular, do seu notebook, do seu tablet, da sua TV. Cara, a minha lembrança está muito viva ainda do que eu andei no EX5 100% elétrico. E as sensações de aceleração, principalmente, são muito parecidas. Ele ganha boa velocidade em retomadas, acho que de 50, 80, na casa de 3,5 segundos. É um tempo bem bacana. O 0 a 100 em 7,8 eu não testei aqui, mas a gente já veio dando uma volta na estrada tal. É muito plausível mesmo que esse seja o número real, entre 7,8 e 8,2, uma diferença de um piscar de olhos aí, dependendo de temperatura, pressão, altura, enfim. E o que mais me deixou feliz, porque quando eu andei no EX5, o movimento que a suspensão faz, a maneira com que a suspensão trabalha, não é desconfortável, mas é diferente do que a gente sempre se acostumou. Ela é uma suspensão bem molinha, não tem pulo de roda quando você passa. Tem um pulinho de roda, você passa naquelas lombadas que parece um coqueiro deitado. Mas em lombadas normais, feito por seres humanos com QI acima de 80, ele vai muito bem, é muito confortável na estrada também, mas tem um saculejo ali que, sinceramente, demora para você se acostumar. Eu fiquei mesmo uma semana com o carro. No começo achei muito confortável, muito legal, mas chega uma hora que cansa, né? Você fala, pô, esse carro tá toda hora balançando, especialmente quando você pega estradas que tem aquela placa de concreto, tipo Rodoanel, que você tem um monte de emenda, você vai estar sempre sentindo a suspensão, querendo te confortar, mas no fim das contas está te mareando, sabe? Você fica sempre... Como acontecia, por exemplo, no BYD Dolphin Mini, que eles só de trocarem um batente e bucha de suspensão, o carro já ficou parecendo um Argo, de tão confortável e firmezinho. É uma suspensão que o brasileiro realmente gosta. E aconteceu isso nesse carro aqui. A gente já pegou a estrada, pegou partes de concreto, pegou aqui, ó, cheio de emenda e tal. Se eu tivesse no elétrico, você ia sentir muito esse balancê. E aqui não mais. E aí, o que eu fui fazer? Fui perguntar pro pessoal da Renault, da Geely. Eles são da Renault, mas estão como Geely aí hoje. E aí eles me falaram que lá no lançamento, na China mesmo, como esse carro vai ser muito mais exportável do que o 100% elétrico, porque na China o 100% elétrico ainda tem muita absorção, eles desenvolveram uma suspensão diferente, tanto porque esse carro, nessa versão Ultra especialmente, é um pouco mais pesado, quanto por ter essa distribuição diferente, né? Tem 2 motores na frente, tem baterias menores, então você tem que fazer um outro acerto de suspensão, mesmo que esteja sobre a mesma plataforma. E eles desenvolveram essa suspensão, você não vai acreditar, com a Lotus. A Lotus, aquela do Senna, do Fittipaldi, que também pertence ao grupo Geely, junto com Volvo, junto com Zeekr, junto com Lynk & Co, junto com Polestar acho que acabou, entre outras marcas. E, sinceramente, ficou bem boa. A direção ainda tem aquela sobreassistência, sim.
Mas com essa suspensão mais durinha, não é tão leve quanto você percebe no carro elétrico. No fim das contas, o que parece mais para mim é que esse carro passou por uma tropicalização melhor para vir para o Brasil do que o EX5. Parece que veio no Chinese Mode e não mudaram nada, nenhum esquadro diferente, nada. Quando você acelera e quando você freia, também, ainda que a frente levante abaixo por esses movimentos, é menos do que acontece com a versão 100% elétrica. E lembrando, obviamente, que aqui não tem tração traseira, como no elétrico também não tem. São todos tração dianteira. O que tem tração traseira é o Geely EX2, o compactinho. E até pela reação das pessoas, achei que esse carro, ele, apesar de parecer com o EX5, quem olha em volta, tá no trânsito, tal, vê que tem alguma diferença dele pro elétrico. Já deu uma pegada, especialmente quando a gente tá na estrada, alguém vê pelo retrovisor, acho que eu tenho que entrar aqui, e já fica caçando para ver que diferença que tem. Nem todo mundo tá ligado, a maioria passa batido, porque esses designs são mais generalistas mesmo, especialmente aqui e no EX2, mas não é um negócio que você para e olha e fala, pô, que legal isso aqui, o que é? Às vezes pode confundir com outro carro, com Leap Motor que você já viu, ou com algum outro chinês, mas efetivamente aqui tem uma diferenciaçãozinha que as pessoas parecem que se ligaram. Muito porque também tem essa cor verde que não tinha no outro, né? Acho que no EX5 só preto, prata, cinza e branco. Aqui tem preto, prata, cinza e branco. Tem o azul, que é um azul acinzentado. E tem esse verde aqui, o verde jungle. Vamos pegar um trechinho de estrada aqui na Raposo Tavares. Ó, ouve. O motor fica trabalhando como se fosse como se estivesse num câmbio CVT, né? Que é o que essas DHT fazem para conseguir misturar as forças vindo tanto do motor a combustão quanto do motor elétrico. Lembrando, esse motor aqui é 1.5 de 100 cavalos. Por quê, João? Porque ele é aspirado. Você está acostumado a ver motores 1.5, mesmo funcionando mais tempo como geradores, eles são turbo. E o que isso representa? Que em alguns momentos como esse, que eu acelerei numa subida, ele vai ter esse modo estacionário, vamos dizer, nunca é estacionário porque ele movimenta as rodas, mas mesmo num modo que ele vai estar gerando energia para a bateria, ele vai alcançar rotações por minuto mais altas do que precisaria um motor turbo, porque potência e torque do motor turbo vem antes do que dos motores aspirados, especialmente esse torque de 12, alguma coisa, 12,8 kgfm. Vou pegar aqui tem um radarzinho, o que é isso aqui? Pórtico de monitoramento. É que é os free flow do Tarcisão? Isso vai dar uma confusão. Vamos pegar aqui, ó, a gente vai pegar um trecho um pouquinho mais sinuoso, até para entender como que é a transferência de peso. Ó, o carro muito na mão, tô fazendo a curva a 121 por hora. Não era uma curva muito aguda, mas se você tivesse num carro um pouco mais desequilibrado, eu tava esses dias com uma picape, aquela Photon, lógico que não dá para comparar um body on frame com um monobloco, mas algumas situações de curvas um pouquinho mais anguladas, ó, a pessoa atravessando na água, tá na praia, querida, tá na praia, né? Você sente a carroceria um pouco mais desleixada. Aqui não, o carro muito justinho, muito na mão. O peso de direção, como eu te disse, poderia ser melhor, mas também essa situação é a que, sei lá, 10% das pessoas vão passar. Normalmente vão ser 90% em trechos lentos de cidade para manobrar, para estacionar. Pode ser que essa seja a cabeça também de quem desenvolveu esse carro, que tem tudo para ser um carro grande da família, né? E desenvolvido também para um público chinês, que obviamente, como a China vai tomando o território, uma obra à frente. Como a China vai tomando o território, vai expandindo as suas criações e vai ramificando, produzindo em outros lugares, acaba por se tornar um veículo completamente plausível para cá, com características chinesas. Pode ser que quando eles comecem a produzir aqui, como a Renault tem um grupo, uma galera de desenvolvimento, de pesquisa, alguns ajustes sejam feitos, e o da direção pode ser um deles, porque isso aqui também é tudo software. Você consegue monitorar e desenvolver e mudar de acordo com o perfil que você imagina. E
pela autonomia que a Renault ainda tem aqui com a China, pode ser que eles usem até parâmetros que tem em carros nacionais para esses carros que serão montados primeiro num regime SKD, depois num CKD, e não sei se vão produzir efetivamente aqui, porque a bateria aqui é um pouco difícil, né? Parece que é a primeira marca que vai conseguir produzir baterias efetivamente no Brasil, baterias LFP, lítio ferro fosfato, deve ser a BYD lá na Bahia, mas só lá em 2028 também, vai levar um tempinho ainda. Mas dentre as atualizações que eu achava necessário entre o EX5 elétrico e esse EX5 híbrido, não tenho dúvida nenhuma que esse aqui vai passar menos pelas pesquisas em desenvolvimento. Tá muito melhor mesmo. Retrovisores de bom tamanho, também não mudaram com relação ao anterior. Aqui, esse retrovisor central tem uma imagem um pouquinho mais perto, me agrada mais. Tem alguns carros chineses que você pega, o espelho não tá com aquele zoom, né, que a gente espera de um espelho retrovisor. E, cara, bem bacana esse head-up display aqui na frente, bem bom. Um dos melhores head-up display entre os carros dessa nova era da nova energia. Um dos melhores esse aqui, mais fáceis de ver e maiores também. E uma iluminação esverdeada assim que dá um bom contraste com o que você vê no chão ali. Às vezes você tá tem uma faixa de pedestre ali, o negócio é branco, você não consegue ver direito. Aqui tá beleza. E as assistências à condução também não tem muito segredo, achei só que ele pede muito rapidamente para você pegar no volante quando você está dirigindo ou tem alguma curva. Tipo, às vezes no meio da curva ele fala, não, assume a direção, gire suavemente o volante, ó. Vamos ver ele fazendo essa curvinha aqui. Você tá com medo? Você imagina eu. Aqui, fez essa curva, aquela ali um pouquinho maior. Vou até diminuir um pouco a velocidade aqui para 80, vamos ver se ele vai fazer. Vamos lá, atenção, essa curvinha um pouco mais fechada. Fez. Olha o caminhão do lado. Presta atenção aí, truta. Vai fazer? Guarda-rail? Não deu pra confiar 100% não. Deixa eu desativar aqui, voltar o modo manual, porque chegamos ao mundo vivos assim, né? Enfim, o pacote ADAS 2 funciona a contento, mas dependendo da angulação da curva, como acontece em diversos outros carros, a exceção de 2 ou 3 que eu testei aqui, é melhor você assumir a direção. E naquelas estradas tipo Bandeirantes, Castelo Branco, Imigrantes, você pode usar. E em curvas mais suaves ele vai funcionar tranquilamente, pedindo para que você a cada 13, 15 segundos, fazendo curvas, assuma a direção. Sem segredo. Gostei da atmosfera, é um carro largo, os bancos são bem confortáveis também. Minha cabeça tá longe do teto, tá tudo bom para mim aqui. Eu tô seguro e confortável andando. E no fim das contas, esse carro me parece menos pasteurizado do que outros chineses. O que eu quero dizer, João? Eu vejo um pouco mais de refinamento em acabamento, eu vejo um pouco mais de cuidado, por exemplo, com a densidade dos bancos, mas eu vejo, obviamente, um nível de equipamentos muito semelhante ao que tem nos outros carros. Vai se diferenciar pelo preço, afinal, R$ 189.990 é um preçaço para carros plug-in hybrid. Eu já tinha falado disso para você quando a primeira versão mais barata de Jetour S06 apareceu. Eu falei, pô, 315 cavalos com 199.990 não tem nada igual. Tudo bem, agora eles fizeram uma revisão lá junto do Inmetro e tal. Parece que esses motores que são divididos com Caoa Chery, Jetour e Omoda Jayco vão ter uma potência oficializada de 279 cavalos. E 40 e pouco de torque, não 52. Mas de qualquer maneira já me atraiu, porque é o que eu te falo, potência é igual amor, quanto mais melhor, né? E mesmo que você tenha um carro que você não ache tão bonito por fora, que não é tão agradável por dentro, que não é tão grande, que não tem tanto porta-malas, é uma base de referência boa para você ver quem está entregando mais pelo mesmo dinheiro. Agora, 189 mil aqui, com 262 cavalos, 38,7 de torque, é algo de se pensar. Se você pegar 189.990, você vai comprar o quê? Um Compass um pouquinho mais equipado. Você não chega no Commander. Você chega num BYD Song Pro GL, bateria de 8, bateria de 12, perdão. 11 e pouquinho.
e 235 cavalos, não tem tudo isso de torque, enfim. É uma alquimia bem interessante o que eles fizeram aqui. Mas, dentre tudo que a gente pôde ver, obviamente só pude avaliar a versão Ultra, e vou voltar lá para aquele outro carro com interior caramelo que eu gostei tanto, apesar que esse aqui também é bom, ainda mais se você tiver criança pequena, não vai precisar ficar dando geral nas crianças antes de entrar no carro para ver se está com cigarrinho pan no bolso e vai acabar com todo aquele interior doce de leite. Eu vou para lá e a gente vai falar primeiro sobre garantia, obviamente, e também vou te contar qual que pode ser a versão mais custo-benefício para você. Ainda que você já tenha um custo-benefício muito interessante pela capacidade energética desse carro ser muito boa, quilojoule por quilômetro, enfim, eles fazem uma conta lá, megajoule por quilômetro, e segundo a Geely, esse aqui, entre os SUVs, é o que melhor atende, mais especialmente a versão com a bateria menor, talvez porque os números de consumo na média sejam um pouquinho melhores, mas enfim, é muito eficiente energeticamente falando, e esses preços estão muito agressivos, mas talvez seja interessante você pensar em qual que seria a melhor versão, e é isso que eu vou te falar. Mais uma aceleradinha aqui, ó, mesmo com o motor carregando, cara, uma aceleradinha de 80 a 130 em que? 7, 8 segundos? De desempenho não dá para reclamar não. Óbvio que eu vou precisar pegar ele, ficar um pouco mais de tempo para ver as questões cotidianas, quanto tempo vai demorar para que o motor a combustão carregue a parte elétrica, mas o que eu vi nesse contato breve foi mais do que agradável. Vamos fazer o retorno e a gente se vê lá de novo. Vai! Lembrando ainda que a Geely vai facilitar o pagamento para quem comprar agora no começo, algumas poucas unidades disponíveis, com entrada de 60% e saldo em 36 vezes sem juros. A considerar que os juros no Brasil estão no topo do Everest, isso é quase um eu te amo para quem vai comprar. Outra coisa importante, 6 anos de garantia do veículo completo ou 150 mil quilômetros e 8 anos de garantia das baterias, independente do tamanho. E sim, ele vai dar uma balada, mas eles precisam primeiro encarar e elucidar o problema logístico, porque ninguém consegue, querendo um carro, ficar esperando 60, 90, 120 dias. Como eu te disse, foram 12 mil vendas de Geely EX2 e, por enquanto, só 6 mil entregues, salvo engano, em algum número que me escapou. Bom, eu preciso andar um pouco mais com ele para até fazer comparações mais profundas, mas pelo que eu já senti, ele melhorou demais, inclusive com relação à versão elétrica. Suspensão mais firme, mais abrasileirada, o desempenho muito a contento se você comparar com outros híbridos, sejam PHEV ou HEV de qualquer outra marca. E um acabamento realmente diferenciado e uma sofisticação que a gente ainda não tinha experimentado mesmo nessa categoria, considerando Haval, Song, Jayco, Omoda, o que você quiser. Eles realmente se pegam nos detalhes. Mas, para mim, a principal versão, na minha cabeça, é a Max. Porque ela custa 25 mil reais a menos do que essa e só entrega menos a bateria. E eu acho que 18 kWh já está de bom tamanho, como a gente pode ver nos BYD Song Pro, por exemplo. E também nos Haval H6 PHEV 19. Eu não sei se eu pagaria com o mesmo acabamento, o mesmo nível de equipamentos, 25 mil reais para rodar, sei lá, 50 quilômetros a mais em modo elétrico. Mas se você encarar essa, maravilha. Já a versão Pro, achei pobrinha. Se você tá com pressa, quer ver? Vai lá ou dá uma olhadinha na Max, que eu acho que essa vai te conquistar por 209.990. E com esta bomba. Não vai não, velho. Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? E se quiser ver ao vivo, fazer um test drive, entender como é que é aproveitar esse 60% de entrada e salto em 36 vezes sem juros, corre em uma das lojas do Grupo Sinal.
tem link na descrição, tem QR Code na tela e todos os endereços aqui na descrição também, com telefones para você ir lá e não perder tempo. Pensou Dili, pensou sinal, pensou meio-dia, pensou em fome, estamos aqui em São Roque, numa parrilaria. E agora é a hora de preencher este corpinho com muita carne. Beijo no coração, até a próxima, eu fui!